Um assunto sagrado que nós podemos abordar: Jesus Cristo, nosso Salvador. Devemos tomar cuidado para não ir mais longe do que isso, além do que as Escrituras revelam para nós, porque há muitos mistérios relacionados com Jesus Cristo. E nós queremos realmente saber o que as Escrituras dizem sobre o nosso Salvador. Nós queremos saber tudo que Deus revelou para nós e deixar que Deus revele os mistérios quando Ele o escolher fazê-lo. Vamos ao primeiro texto, Filipenses capítulo 2, começando no versículo 5. Se eu tivesse que escolher um texto que resumisse tudo o que eu gostaria de falar nesta tarde, é este texto, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Que texto incrível! Deixe essa mente estar em você. Qual mente? A mente que Jesus Cristo teve. Isso não resolveria centenas de problemas? Se nós pudermos pensar do jeito que Ele pensou, tomar decisões como Ele, ter a atitude correta como Ele teve, isso mudaria tudo no nosso dia a dia. Esse texto diz que nós podemos ter isso. Esse texto diz que a mente de Cristo não era assim diferente das nossas mentes. E que nós podemos ter o pensamento que Jesus tinha. É um texto incrível, eu não compreendo completamente. Mas esta é a minha oração, eu quero a mente de Cristo. Observem a sequência. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Primeira coisa que nós sabemos, Ele era totalmente Deus. Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, uma morte muito mais terrível do que de um assassino. Pelo que também Deus o exaltou altamente, e Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho das coisas nos céus, e coisas na terra, e coisas debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é uma passagem poderosa, porque expressa toda a grande controvérsia do início ao fim. Cristo estava no céu com o seu Pai, agora veio à terra, então recolocado em sua posição depois que tudo for terminado nesta terra. Eu estou esperando ansiosamente que o versículo 11 se cumpra. Sabem que a Bíblia ensina claramente que Satanás chamará Jesus de Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E vocês sabem o que acontecerá depois do milênio. Deus vai pintar aquele quadro panorâmico no céu, o que aconteceu em todo o grande conflito. E no final daquela demonstração, todos na terra admitirão, mesmo aqueles que não o querem fazer, que o caminho de Jesus é o melhor e que Deus está certo na grande controvérsia. E é sobre isso que este texto está se referindo. Vamos voltar ao versículo 7. Na versão da Bíblia King James, há umas palavras extras que não estão na língua original. O original é mais simples, que diz, Ele se esvaziou. Se esvaziou. Do que Jesus se esvaziou? Nós vamos passar por algumas coisas que Jesus não usou enquanto Ele estava aqui nesta terra. E nós vamos ver por que Ele não as usou quando esteve nesta terra. Próximo slide, por favor. Vamos para João, capítulo 5, versículo 30. João, capítulo 5, versículo 30. Esse é um texto que me intriga. Eu não esperava que Jesus falasse o que Ele falou exatamente aqui. Esse é um daqueles que eu fico me indagando, mas aqui está. João 5,30. Eu não posso por mim mesmo fazer nada? Eu li corretamente? Jesus disse, eu não posso fazer nada? Quem é este Jesus? Ele não começou como bebê em Belém, começou? Ele começou como o grande criador de todas as coisas. O seu nome no Velho Testamento não era Jesus, era Iavé, Jeová, o nome pelo qual os israelitas conheciam o seu Criador. Quando Iavé falava, nada acontecia.
Bem, vocês sabem a resposta. A sua voz significa que tudo o que ele fala é realidade. E quando Yahvé fala, tudo acontece. Vocês percebem a mudança dramática quando Jesus desceu a essa terra e disse: eu de mim mesmo não posso fazer nada. Ele depôs aquele poder que ele tinha como Yahvé, Jeová. Ele disse: eu não vou usar aquele poder. Por quê? Porque eu e você não temos esse poder. E ele veio para viver não como Yahvé. Ele veio para viver como Emanuel, Deus conosco. Deus, parte de nós, Deus vivendo como nós. Deus vivendo como um ser humano. Outro texto, João capítulo 14. João capítulo 14. E vamos ver o verso 12. Primeiro versículo 10. João 14, versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as obras. Versículo 12. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para meu Pai. Texto incrível, não é? Está bem claro, ele não está fazendo quais obras? Todos aqueles milagres que nós lemos no Novo Testamento, no Evangelho. Ele diz, essas obras não são minhas, são as obras de meu Pai. Quando Jesus diz, aquieta-te, acalma-te, no mar da Galileia, é o poder do Pai que acalma as ondas. Quando ele diz, Lázaro, saia, é o poder do Pai que faz isso, porque Jesus limitou sua habilidade. Ele quer mostrar para nós o que é possível para cada ser humano que crê no Pai e crê em milagres. Então ele diz, eu não vou fazer nada que não seja possível para seres humanos comuns fazerem. É por isso que Jesus limitou a si mesmo. Vamos a João capítulo 2. João capítulo 2. Há algo que nós devemos manter em mente agora, à medida que estudamos Jesus se esvaziando. Está no versículo 19. João 2:19. Jesus lhes respondeu dizendo, destrua este templo, isso quer dizer seu corpo, e em 3 dias eu o levantarei. Então percebam que esse processo de esvaziamento, que começa quando ele vem a esta terra como um bebê, termina quando ele sai do sepulcro. Então nos é dito que ele se esvaziou neste período de tempo em que ele era o Messias, o enviado para dar esperança ao seu povo, o Cristo, o ungido. Há um período limitado de tempo em que ele se esvaziou de suas habilidades ou de seus atributos, da sua onipotência. Essa é a primeira coisa da qual ele se esvaziou. Vamos à próxima. Nós a chamamos de onisciência. Mas vamos separar em 2 partes. Primeiro, memória. Sua memória do passado. Vamos a Lucas, capítulo 2. Versículo 52. Lucas 2, 52. Jesus, quando menino. Um versículo muito interessante. E Jesus crescia em sabedoria e estatura, no favor para com Deus e os homens. Então nós vemos que ele está crescendo como um garotinho. Mas esse crescer em sabedoria, lembrem-se, ele é o grande Yahvé. Ele tem toda a sabedoria, ele é onisciente. Jesus crescia em sabedoria. Vamos falar novamente, ele depôs as suas memórias do passado, quando ele era conhecido como Deus de toda a eternidade. Começou como uma criança comum, que precisava aprender e crescer em sabedoria. Eu posso imaginar quando Jesus foi até a sua mãe, quando era apenas um menininho, e perguntou à sua mãe, por que nós começamos o sábado, quando o sol se põe e nós terminamos 24 horas depois? E Maria explicou pacientemente para ele, é porque Yahvé mandou fazer isso. Em primeiro lugar, quem fez essa lei? Jesus, como Jeová. O que está lá no céu, mamãe? Depois de uma tempestade com todas aquelas cores nele.
Bem, Jesus, aquele é o arco, e Yahvé o colocou no céu como promessa que nós nunca mais teremos um dilúvio mundial. Isso é o que o nosso Jesus teve que aprender. Ele teve que aprender exatamente como eu e você temos que aprender. Porque ele depôs o seu conhecimento do passado e veio viver exatamente como nós vivemos. Eu quero que vocês olhem aqui novamente em Lucas capítulo 2. Olhem para o verso 40. Olhem para o verso 40 comigo. Isso é quando ele tinha 12 anos de idade, vocês conhecem a história. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Está crescendo, ele está aprendendo. Seus pais foram para Jerusalém para a festa, e agora vamos para o versículo 49. E ele lhes disse: Por que procurastes por mim? Isso é quando eles o perderam. Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai? Sobre quem vocês acham que ele está falando? José? Não, ele está falando sobre o seu Pai Celestial. Então, a questão é, como Jesus sabia qual era a sua missão? Como que ele aprendeu que ele seria o Messias? Os rabinos em Israel o ajudaram nisso? Como que ele descobriu que ele morreria pelos pecados do mundo em uma morte cruel? A sua mãe falou para ele que ele seria crucificado pelas pessoas que ele veio salvar. Sua mãe não entendia isso. Então, como Jesus descobriu o porquê ele foi enviado para cá? Qual era a sua missão? O que ele faria durante todo o resto de sua vida? Então, como você descobre qual é a sua missão? Todos nós temos uma missão. Todos nós fomos colocados aqui por um propósito. Nós temos alguma coisa que Deus quer que nós façamos. Como que você descobre qual é a sua missão? Você tem alguns recursos? Que tal a Bíblia? Você tem uma? Você tem o Espírito Santo? Mas você precisa pedir a ajuda de Deus através do Espírito Santo? Então nós temos recursos, não temos? Jesus tinha os mesmos recursos. Ele podia pedir a seu Pai Celestial por sabedoria, e você não poderia supor que um menino de 12 anos conseguisse a ajuda de seu pai, e também dos textos bíblicos que ele tinha memorizado. E tinha entendido o que Deus queria que ele fizesse. Então a minha questão é bem simples. Jesus sabia o que ele deveria fazer pela fé. Não pela memória, não pelo conhecimento, não por sua compreensão como Yahvé. Ele aprendeu qual era a sua missão, da mesma maneira que você aprende qual é o seu propósito nesta terra. E ele tinha que depender disso. Às vezes você se pergunta sobre sua missão, você se pergunta se está funcionando do jeito que deveria funcionar, e eu acho que Jesus tinha as mesmas preocupações, vocês não acham? Esse não é exatamente o jeito que eu achava que seria. Tudo o que Jesus fazia era pela fé. Não pela memória, nem pelo conhecimento, mas porque ele confiava no Pai que tudo funcionaria bem. É isso que nós devemos fazer. Esse é um ponto crucial para entender a vida de Jesus Cristo. Todos os seus atos e palavras foram pela fé. Ok, falamos sobre a memória. Agora falaremos do conhecimento. Marcos 13, 32. Marcos 13, 32. Esse é mais um texto estranho, um texto que eu não pensaria que estivesse na Bíblia. Este é um deles, Marcos 13, 32. Ele está terminando todo o capítulo, descrevendo os eventos que ocorrerão entre sua primeira e segunda vindas, e ele está chegando no clímax da história, e aqui está o que ele diz. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. O que Jesus acabou de falar? Eu não sei quando eu vou voltar. Seres humanos não sabem, anjos não sabem, eu não sei. Como que pode ser? Ele está falando sobre todas as coisas do futuro. Ele está falando sobre os sinais do sol, na lua, nas estrelas, sobre todos os enganos que aconteceriam. Ele tem o conhecimento das coisas que acontecerão no futuro. Mas como que ele conseguiu esse conhecimento? Bem, da mesma maneira que Daniel conseguiu o conhecimento, da mesma maneira que João obteve seu conhecimento. Foi através de Deus falando a ele o que ele queria que ele soubesse e compartilhasse. E Jesus ficou feliz ao se limitar a esse conhecimento. Nós queremos saber tudo, não queremos? Não devemos ficar felizes com o que Deus quer que nós saibamos? Jesus ficava feliz com o que o seu pai contava a ele. E ele disse, o meu pai não me contou isso. Mantenham em mente que esse é o período de sua vida, do nascimento até a ressurreição.
que nós estamos falando aqui. Ele depôs o seu conhecimento. Vocês não se perguntam, eu me pergunto, sobre o que Jesus falava com o Pai a noite inteira. Vocês não acham que havia muita informação durante aquelas noites? Para onde eu vou amanhã, Pai? Com quem eu falarei? Como que eu vou obter a mensagem da cruz que você quer que eu compartilhe? Eu tenho certeza que havia muita informação durante aquelas noites de oração, e eu estou absolutamente convencido que quando Cristo vier sobre nós precisaremos dessas noites de oração como nunca antes. Que eu farei amanhã, Pai? Que eu falarei? Qual é o próximo passo? Eu estou totalmente perdido, me ajude. Nós passaremos essas noites assim como Jesus fez. Eu vou compartilhar com vocês uma declaração inspirada, que é incrível, é do desejado de todas as nações. É sobre quando Jesus morreu na cruz, e olhe o que ela diz. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Isso é incrível. Ele não tinha esperança de sair da sepultura vivo. Ele não tinha certeza que o Pai aceitaria o seu sacrifício. Como pode ser assim? Não parece ser correto. Jesus não disse, destrua esse templo e eu ressurgirei. O Pai não lhe deu claras evidências. Jesus não disse aos seus discípulos, vão à frente de mim para a Galileia, e quando eu ressurgir dos mortos, eu encontrarei vocês lá. Então, como isso pode ser verdade? Andem comigo um pouco pelo jardim do Getsemane. Quando Jesus estava descendo ao ponto mais baixo de sua vida, acreditem ou não, a cruz não foi mais severa do que o Getsemane. E Jesus está andando nesse grande horror da escuridão. A caminho do Getsemane, ele cambaleia e quase cai ao chão, mas seus discípulos o sustentam. À medida que eles andam em direção àquele jardim, o que estava acontecendo com nosso Senhor e Salvador? Nosso pecado, o seu pecado. A culpa de um mundo inteiro estava caindo sobre ele. E o que o pecado sempre fez entre nós e Deus? Nos separou. Nos separou, e pela primeira vez em toda a sua existência, em toda a eternidade, Jesus não podia ver a face do seu Pai. Ele não podia ouvir a voz do seu Pai. Ele não sentia a presença do seu Pai. Ele estava totalmente sozinho, e até os seus discípulos fugiram. Pela primeira vez em toda a sua existência, ele estava como um pecador se sentirá na segunda morte. Sabe o que é a segunda morte? Não é queimar. Essa é a menor parte. É o horror que virá sobre cada um que está fora da cidade. Olha o que poderia ter tido. Eu joguei fora a eternidade. Por 20, 30, 80, 90 anos disto. Eu poderia ter tido isso, mas agora não há segunda chance. Não há ninguém para me ajudar. Não existirei mais. E ninguém se lembrará de mim novamente. Esse é o horror da segunda morte. E essa é a morte que Jesus estava morrendo por nós. Ele estava andando por aquela experiência da morte. Ele estava sentindo o que o pecador sentirá quando ele for separado para sempre do Pai, da vida e da felicidade. E Jesus está tendo essa experiência. E é por isso que nós lemos essa declaração. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. Lembrem-se novamente, ele não vê o futuro. Ele acredita no que o seu Pai falou sobre o futuro. E agora a sua fé está sendo testada até o limite. Você pode ver na cruz, momentos em que a fé de Jesus fica menor. Pai, por que me desamparaste? Em outro momento, quando o ladrão faz sua confissão, ele diz, você estará comigo no paraíso. Vocês percebem a luta em que Jesus está envolvido à medida que ele passa aquelas horas na cruz? E eu não sei o que se passou pela mente de Cristo em todas aquelas horas. Pai, eu estou aqui porque o Senhor me enviou. Eu não viria aqui por mim mesmo. Mas agora eu não posso ver a sua face. O Senhor não está respondendo às minhas orações. Eu não sei onde que o Senhor está. Senhor, se é a tua vontade que eu me levante da sepultura, eu louvarei o teu nome. Mas se for para vindicar o seu nome, glorificar o seu nome e vindicar a sua causa, se eu não contemplar a sua face novamente, eu louvarei o teu nome.
Jesus estava se dispondo a fazer tudo o que fosse necessário, incluindo a sua própria destruição eterna, se isso redimisse a raça humana, fizesse do universo um lugar seguro para se viver. Há alguns textos que nós precisamos ler. Vamos a Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15. Certamente este é o tempo da última geração. Essa é a experiência que nós estaremos vivendo. E há uma pequena frase interessante aqui sobre aqueles que estão em cima do mar de vidro, quando estiver tudo acabado, versículo 3. Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. E eles cantam a canção de Moisés, o servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Agora, que canção é essa? Rapidamente, vamos ver qual é a canção de Moisés. Vamos a Êxodo. Êxodo, capítulo 32. Vamos ver uma experiência muito ruim aqui. Os israelitas desonraram o seu Deus. Eles jogaram a sua herança fora bem rapidamente. Eles tiveram uma terrível experiência no Monte Sinai. E no capítulo 32, Moisés está aflito. Vamos ver o versículo 9. Êxodo 32, versículo 9. O Senhor disse a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado. Por isso agora deixe-me só, para que minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Esse povo é um povo rebelde. Eu os trouxe para fora do Egito, eu fiz milagres, e agora olhe para eles. Bem, eu vou destruí-los, e eu vou começar novamente com você, Moisés, certo? E é claro que Deus está provando Moisés. Ele estava tentando descobrir que tipo de líder Moisés era. Então vamos continuar mais um pouco aqui, mesmo capítulo, versículo 31. E Moisés retornou ao Senhor e disse: este povo pecou com grande pecado, e fizeram deuses de ouro para si. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Então ele para. E se o Senhor não pode perdoá-los, apaga-me-te, rogo-te, do teu livro que escreveste. É um bom livro para ter o nome apagado? É o livro da vida. É o livro da salvação. Se você aceitar Jesus Cristo, o seu nome estará lá. E Moisés diz: se o teu nome for desonrado, se este povo for destruído aqui no deserto, todos os povos, no Egito, os filisteus, em todo lugar, eles zombarão. Não pode nem cuidar do seu povo. Fica contrariado com eles e os destrói. O seu nome será desonrado. Então Moisés diz ao seu Pai Celestial: se o seu nome for desonrado, apague o meu nome do livro da vida. A partir deste momento eu não quero existir. Vejam, Moisés não estava preocupado com a sua própria salvação. Moisés estava preocupado com que seu pai fosse vindicado, honrado e adorado. E se isso não acontecesse, Moisés não queria existir. Foi a mesma coisa com Jesus Cristo, exatamente da mesma maneira. A canção de Moisés e do Cordeiro é simplesmente a canção de não é sobre mim, mas sobre o Senhor. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor que importa, não eu. Eu acho, irmãos e irmãs, nós devemos ter um ajuste de atitudes. Muito já nos foi dito que a pergunta mais importante que nós devemos responder é: eu tenho a certeza da salvação hoje? Ora, essa é uma boa pergunta. Não é uma pergunta ruim. Mas é a canção do Cordeiro e de Moisés? Eu vou para o céu? Terei a vida eterna? Não, esta não é a canção deles. Eu acredito que nós devemos ter uma melhor motivação com cristãos e adventistas do sétimo dia. Vendo na última geração da história da humanidade, não é sobre se nós iremos para o céu. É sobre o nome de Deus ser vindicado e esse universo sobreviverá. Se eu existir ou não, é realmente irrelevante. O que importa é que essa terra será retirada das mãos de Satanás para sempre. Nunca mais ele matará bebês na África. Ele nunca mais destruirá milhares de pessoas de uma só vez.
O tempo dele acabou. O seu método, Pai, está iniciando. Eu acredito que nós temos que ter uma melhor motivação para aquilo que fazemos, falamos e pensamos no nosso dia a dia. Não é sobre você ou eu irmos para o céu. Nós queremos ir para o céu. Essa é a cereja do bolo. A verdadeira questão é: Deus vencerá a grande controvérsia e quão logo isso vai acontecer? E essa é a canção do Cordeiro e de Moisés. Eu desejo que seja a nossa canção hoje. Vamos avançar um pouco. Nós estudamos a onipotência e onisciência. Eu não vou falar sobre a onipresença. Nós sabemos que ele deixou isso, que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus andava de um lugar para outro, não andava? Então, certamente, ele não era onipresente. Então, é disso que Jesus se esvaziou. Por que isso é importante? Bem, amigos, vocês se lembram do que eu falei na última apresentação? Que a maioria dos cristãos realmente não conhecem a Cristo, vão adorar nas igrejas, sabem quem é Cristo. A maioria dos cristãos, acreditem ou não acreditam em nada do que eu estou compartilhando com vocês. A maioria dos cristãos, vocês podem perguntar para eles nas ruas: como Jesus fez suas obras poderosas? Como que ele ressuscitou a Lázaro? Com que poder? Como que ele foi capaz de acalmar a tempestade? Sem pensar muito, qual seria a resposta? Porque ele era Deus? Todos os cristãos acreditam que Jesus era Deus. Pergunte para os mesmos cristãos: como Jesus viveu 33 anos sem pecar? Qual vocês acham que seria a resposta? A mesma resposta. Seres humanos não podem fazer isso. Só Deus poderia fazer isso. Jesus era totalmente Deus. É exatamente por isso que ele viveu como ele viveu. Eu não posso. A maioria dos cristãos não acreditam que Jesus se esvaziou desses atributos que ele tinha como Yahvé no céu. A maioria dos cristãos pensa que ele agia como Deus. Aqui está a real diferença. Vocês acreditam que Jesus não pecou. A maioria dos cristãos pensa que Jesus não podia pecar. Deus pode pecar com todo o seu poder. A Bíblia diz que ele nem pode sequer ser tentado. Deixe o pecado para lá. Então a pergunta é: era possível Jesus ser tentado e pecar? E a maioria dos cristãos não acredita que ele poderia pecar. Há uma grande diferença entre ambos. Você acredita que Deus em Jesus assumiu um grande risco, vir para esta terra, viver 33 anos em um pecado o desqualificaria e destruiria o plano da redenção. Uma falta de paciência. Uma vez que ele se rebelasse contra o que o pai dele estivesse falando, e este universo seria de Satanás. Pelo menos até que Satanás destruísse todo o universo. Este é o risco que Deus assumiu quando ele enviou Jesus para baixo sem onipotência, onisciência e onipresença. Você acredita e confia, eu espero, que Deus, por mim e por você, assumiu o maior risco que poderia existir em toda a eternidade, de falhar. E o teste da verdadeira fé. É por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. E você precisa compartilhar com as pessoas ao seu redor. E eu também. Sabem, as boas novas. O que eu e você devemos compartilhar não são as boas novas da segunda vinda de Cristo. Essas são grandes boas novas. Não é sobre a lei que é boa e que o sábado é importante, mas as boas novas que eu e você devemos compartilhar é uma pergunta. Vocês conhecem o meu amigo Jesus? Essas são realmente boas novas. Vocês conhecem o Jesus que eu conheço? E quase ninguém no mundo conhece? Você conhece o Jesus que desceu para viver como nós? Que teve que viver pela fé e agora ele pode nos ajudar a fazer aquilo que nós achamos que é impossível fazer. Se você estiver em uma luta exatamente agora, se você está se sentindo desencorajado, vamos ver o que Jesus fez quando ele estava se sentindo desencorajado. Vamos ver o que ele fez para vencer a tentação. Ele pode fazer isso por você. Essas são as boas novas. Você tem boas novas que quase ninguém tem. Não as esconda das pessoas. Faça a eles uma pergunta. Vocês conhecem o meu amigo Jesus? E veja se você pode compartilhar esse Jesus com eles. Muito bem.
Qual natureza Cristo realmente tomou? Essa tem sido uma grande questão em debate no cristianismo por séculos. Então vamos ver alguns textos. No encontro anterior, eu mencionei que Cristo tomou a nossa natureza caída. Não é um ensinamento popular hoje. Eu vou mostrar para vocês que ele o fez, e vocês terão que decidir por vocês mesmos. Vamos começar com Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. E novamente, a razão pela qual eu vou compartilhar isso com vocês não é para estabelecer um argumento teológico, mas a razão é que é a única maneira que nós entenderemos a justificação pela fé corretamente. Como que nós podemos ter a justificação? O que Deus fará por nós? Romanos 8, versículo 3. Porquanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Qual a palavra que aparece 3 vezes em uma sentença? A palavra carne. Agora, acreditem ou não, no passar do tempo as palavras mudam. E a palavra carne não significa hoje o que significava para os tradutores da Bíblia King James no século XVI. Ou o que significava para os nossos pioneiros há 150 anos. A palavra carne, para a maioria de nós, significa o que está em nosso esqueleto, carne. Ou, às vezes, carne de animal. Carne, é nisso que nós pensamos quando nós ouvimos a palavra carne. Não é o que significa no Novo Testamento. Ou, para os tradutores da Bíblia King James. Eu vou mostrar para vocês o que a palavra significa em uma versão longa e uma versão curta na Bíblia. E o que significa quando nós lemos o texto aqui. Carne significa tudo sobre a natureza humana caída, mentalmente e fisicamente como resultado da queda de Adão. Eu vou repetir, tudo o que se refere à natureza humana, mentalmente e fisicamente, é um resultado da queda. Sim, significa o que cobre o nosso esqueleto, mas significa muito mais do que isso. Significa nossas emoções, significa as nossas motivações, tudo o que nos leva para cá e para lá. Tudo sobre a maneira que pensamos, tudo que se refere a nós mentalmente e fisicamente. Como resultado da queda. É isso que a palavra carne significa quando você a lê no Novo Testamento. E o que os tradutores da Bíblia King James entenderam quando eles a traduziram para a língua inglesa. Essa é a versão longa. Versão curta, natureza caída. Versão curta, natureza caída. Eu vou ler o texto novamente. O que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela natureza caída. Está correto? Fraca pela natureza caída. Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da natureza caída, e pelo pecado condenou o pecado na natureza caída. Essa é a leitura literal do texto. Ele condenou o pecado na natureza caída. Agora, há somente mais uma coisa aqui. A palavra semelhança, perceberam? Semelhança de carne pecaminosa. Alguns dizem que semelhança é de um modo similar. Vamos novamente a Filipenses 2,7, que foi aonde nós começamos. Filipenses 2,7. Desta vez, nós vamos ler a última parte. Filipenses capítulo 2, versículo 7, a última parte. E diz, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante, a mesma palavra em grego e em inglês, fazendo-se semelhante aos homens. Deixe-me fazer uma pergunta. Jesus Cristo era verdadeiramente, realmente um ser humano de carne e osso? Bem, um grupo de cristãos lá no primeiro século não pensavam assim. Eles diziam que Jesus não era de carne e sangue, absolutamente não. Eles diziam que Jesus era puramente espírito, e essa era a razão pela qual ele não pecou. Bem, essa é uma heresia dos cristãos primitivos. Não é verdade, é um erro muito sério. 1 João 4,3, nós não teremos tempo para ver, mas diz que Jesus veio em carne. Então, nesta questão, Jesus é totalmente um ser humano, não é? Então, o que significa a palavra semelhança?
Similar, parecido ou a coisa real? A semelhança de carne pecaminosa e a semelhança de homem significa realmente ser humano e realmente natureza caída. Vamos ver algumas palavrinhas aqui. Vamos voltar para o verso 6, que diz que sendo em forma de Deus, agora, dando tudo o que vocês sabem sobre Jesus Cristo, o que João 1:1 diz e muitos outros textos, era totalmente e verdadeiramente Deus. Sim, ele era. Na forma de Deus significa realmente Deus. Agora vamos ao verso 7. Tomando sobre si a forma de um servo. A forma de um servo. Sabem qual é a palavra original para isso? A Bíblia King James diz servo. E no original é escravo. A palavra no original é escravo. Então diz que ele tomou a forma de um escravo. Quando Adão foi criado no Jardim do Éden, ele tinha a forma de um escravo? O que vocês acham? Eu acho que não. Ele foi criado à imagem de Deus, ele foi chamado Filho de Deus. Não há escravo nisso. Era puro como Deus. Mais próximo que pode estar uma criatura de Deus. Mas quando Adão pecou, poderíamos dizer que ele tinha uma forma de escravo, natureza caída, escravo de Satanás. Então vejam que diz aqui que Jesus tomou a forma de escravo, que não era como Adão no Éden, mas era como eu e você. Nós temos uma forma de escravo, um corpo, uma mente e emoções que não estão no nosso controle uma boa parte do tempo. E Jesus tomou isso sobre ele. Então, com esses dois textos, nós poderíamos ler mais, mas vamos parar por aqui. Nesses textos, nós temos evidências claras. Jesus tomou a mesma natureza que nós temos, que é nossa por direito de nascimento. Eu vou ler uma citação de O Desejado de Todas as Nações, página 49. Você decide se esse é o texto mais claro que você já leu sobre este assunto. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão... Ok, vamos parar por aqui. Somos todos filhos de Adão? Você pode colocar o seu nome lá naquele texto. Como eu e como você, ele aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Como você e eu. O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade. Quem são os seus ancestrais? Bem, nós conhecemos Davi, nós conhecemos Abraão. Havia um nome Raabe e o rei Manassés. Talvez o pior rei que governou naquele período de tempo. Ele veio com tal hereditariedade. Não digam que ele veio com o caráter deles. Não digam que ele tinha o relacionamento como o deles com o Pai Celestial. Aqui diz que ele veio com a hereditariedade deles. O que eles herdaram de seus pais desde Adão. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Como eu mencionei na última apresentação, muitos cristãos acreditam que Jesus não podia tomar essa natureza, que se ele tivesse tomado a natureza caída, ele seria um pecador sob condenação e não poderia salvar ninguém. Essa é a questão central, meus amigos. O grande debate da humanidade não é sobre a natureza de Cristo, mas sobre a natureza do pecado. Se nós pudermos responder a pergunta, o que é pecado, nós não teríamos nenhum problema para responder qualquer pergunta sobre o grande conflito, sobre Jesus Cristo, justificação, santificação e perfeição. Seria resolvido facilmente, se entendêssemos o que realmente é o pecado. Então, exatamente neste ponto, Jesus... ele tinha isenção da hereditariedade natural, ou ele aceitou a hereditariedade natural? Esta é a pergunta. O Evangelho evangélico diz que ele tinha. Ele não poderia tomar a hereditariedade natural, senão ele seria um pecador. Até onde eu sei, a Bíblia diz, não tem problema, porque isso é tentação, não é pecado.
Ele pôde ser tentado, ele pôde tomar a nossa natureza interiormente. Essa é a questão central. Cristo foi tentado como eu e você, com a nossa natureza. Vejam, hereditariedade. O real significado da hereditariedade é físico. Sim, nós temos problemas físicos. Mental. Nós não temos grandes mentes, vocês já perceberam? Nós somos muito, muito nécios no grande escopo do universo. E também significa moral, vulnerabilidade, tendências morais, inadequações morais. Você acha difícil, às vezes, demonstrar amor e compaixão quando alguém está sendo cruel e mesquinho com você, porque a sua natureza se levanta contra isso. Não é justo, eu vou tirar isso a limpo. Isso não é a base da maioria das novelas da televisão hoje? Se você fez algo mal para mim, eu vou fazer pior. Essa é a natureza humana. Jesus tinha que lidar com essas coisas dentro dele, como você faz. Esta é a questão. O evangelho evangélico diz, não, isso eu faria um pecador. A Bíblia diz que ele foi tentado em todos os pontos como nós somos. Você tem que decidir quem está falando a verdade aqui. Nossas tendências para pecar, mesmo sendo negativas, são elas que nos condenam? Ou permitir que essas tendências sejam expressadas em nossa vida? É isso que nos condena. Essa é a questão. Todos nós herdamos tendências para pecar. Todos nós lutamos contra essas tendências para pecar. A questão central é, isso me torna um pecador? Ou outra coisa me torna um pecador? Ou seja, nos agarrar a essas coisas, acariciá-las, mantê-las na mente, o que nos faz pecadores. Os clamores de sua natureza. Eu não sei sobre vocês, mas a minha natureza clama em mim. Quando eu não quero, quando tudo está indo bem, de repente, essas coisas vêm não sei de onde e elas clamam em mim. Coma um pouco mais disso, faça um pouco mais disso, ou o que quer que seja. A minha natureza clama em mim, mas a questão é, isso é pecado ou tentação? Essa é a questão, de uma maneira bem simples. É tentação. É uma fraqueza hereditária. Todos os nossos problemas que nós temos lutado contra, mas nenhum deles é pecado, nenhum deles. E Jesus andou por onde nós estamos andando. Por quê? Para nos mostrar que o pecado não é inevitável, que Deus pode dar vitórias para você sobre esses clamores. É por isso que ele passou por esse caminho que eu e você temos que passar. Essa é a poderosa mensagem de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos a Hebreus capítulo 4, versículo 15. Vamos ver cuidadosamente. Hebreus 4:15. Vamos ter certeza que nós entendemos isso, de que não há nenhuma dúvida em nossas mentes sobre isso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Ele era real? Eu acredito que ele era. Ele foi tentado como nós somos. Próximo verso. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Por que ele passou por nossas tentações? Por que ele voltou para o céu como nosso sumo sacerdote? Para que nós possamos estar em sua presença e nos achegar ao trono da graça e dizer, Senhor, o Senhor me mostrou que é possível. Por favor, me perdoe meu passado e me dê vitórias no meu futuro. Vamos nos achegar com coragem ao trono da graça, porque Jesus foi tentado em tudo que nós somos tentados. Eu acredito que esse é o coração e a alma do Evangelho, e Satanás deformou isso. Ele faz parecer que Jesus não lutou contra essas coisas, que ele não teve que lutar contra o temperamento, desencorajamento e dúvidas, que ele somente teve que passar pela vida de uma maneira fácil. Não. Nosso Senhor e Salvador lutou como nós devemos fazer. Vamos ver Hebreus 5. Hebreus capítulo 5, do versículo 7 em diante. O qual, nos dias da sua carne, após ele ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido quanto ao que temia, embora ele fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu,
e tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Não é uma declaração incrível? Por que ele ofereceu orações e súplicas com grande clamor e lágrimas? Porque ele lutou exatamente como eu e você lutamos. Eram batalhas diárias. Então diz, ele aprendeu a obediência. A maioria das pessoas pensa que Jesus era obediente. Aqui diz que ele aprendeu a obediência. Como? Pelas coisas que ele sofreu. Vocês não acham que foi pelos ataques que ele sofreu dos líderes? Pelas coisas que os discípulos não entendiam? Que um deles realmente o traiu? Porque eles não podiam ficar nem uma noite em oração com ele? Eu acho que essas foram algumas coisas pelas quais ele sofreu. É por isso que ele aprendeu a obediência e foi feito perfeito. Essas são frases interessantes. Ele aprendeu a obediência exatamente como nós temos que aprender a obediência. Ele aprendeu o que era. E exatamente aqui, eu vou ler um parágrafo inspirado de O Desejado de Todas as Nações, página 363. Sabem, esse negócio de salvação às vezes se torna complicado. Argumentos, o que é pecado, é a nossa natureza, é o nosso caráter. Jesus Cristo tinha a natureza de Adão antes ou depois da queda. E a nossa mente fica confusa e nós não sabemos em que acreditar depois de um tempo. E eu vou compartilhar um pequeno parágrafo que nos mostrará tudo o que nós precisamos saber para sermos salvos. Esqueçam todos os debates, esqueçam todas as controvérsias. Se vocês querem ser salvos, ouçam cuidadosamente. Desejado de Todas as Nações 363. Como uma pessoa identificada conosco, participante de nossas necessidades e fraquezas, dependia inteiramente de Deus, e no lugar oculto de oração buscava a força divina, a fim de poder sair fortalecido para o dever e provação. Como homem, suplicava ao trono de Deus até que sua humanidade fosse de tal modo carregada com a corrente celestial que pudesse estabelecer ligação entre a humanidade e a divindade. Mediante contínua comunhão, recebia a vida de Deus, de maneira a poder comunicar vida ao mundo. Então, a última frase. Sua experiência deve ser a nossa. Cada frase aqui é tão importante. Vamos voltar e ver novamente. Diz que ele era totalmente dependente de Deus, totalmente. E no lugar oculto de oração buscava força divina. Você busca o que você não tem e o que você desesperadamente precisa. Como um homem suplicava ao trono de Deus. Não é só uma oração aqui ou ali, é suplicar para Deus. Suplicar com o seu Pai Celestial. Ele suplicava ao trono de Deus até que sua humanidade fosse de tal modo carregada com a corrente celestial que pudesse estabelecer ligação entre a humanidade e a divindade. Jesus tinha que estar conectado com a divindade? Jesus não podia dar um passo sequer sem estar conectado com o seu Pai Celestial? Conexão com Deus. Eu vou sugerir sua justificação pela fé e salvação. Então diz, através da comunhão contínua, ele recebia a vida de Deus. Através de uma atitude contínua de falar com Deus a qualquer momento. Amigos, se há alguma coisa que está nos impedindo de falar com Deus continuamente, nós devemos parar com ela imediatamente. Se há alguma coisa em que nós estamos participando e que nós não estamos confortáveis com ela e nos impede de falar com Deus, nós devemos eliminar imediatamente. Nós devemos ter comunhão constantemente, não quer dizer que nós devemos orar constantemente. Significa que nós devemos estar em atitude de oração constantemente. Estar ciente de que Deus pode falar com você constantemente e você não está com remorso ou com vergonha. E a experiência de Jesus deve ser a nossa. Se você pode ter a experiência que eu acabei de ler, a vida eterna está garantida para você. Mesmo que você esteja em dúvida sobre essas questões controversas, sobre todas essas coisas, se a justiça é imputada ou comunicada, o que isso importa de qualquer maneira? Mesmo que todas essas coisas caiam sobre a sua cabeça e você não sabe o que falar sobre isso ou aquilo, se você puder viver essa experiência que você acabou de ler, você está garantido no céu. Não há outra maneira de você estar no céu.
Você estiver em comunhão constante com seu Pai Celestial e se manter conectado. Sabem, só uma coisa que nós deveríamos ter medo nesta vida. Não é Satanás, não é o inimigo vencido. Nem sequer é o pecado. Há uma coisa que deveria amedrontar a todos até a morte. É quando aquela mão, a mão de nosso Pai Celestial, começa a escorregar. Nós soltamos de sua mão e colocamos nossas mãos para trás. Isso deveria nos amedrontar até a morte. Acender a luz vermelha, tocar os sinos da nossa consciência. Eu estou separado de Deus e não posso mais falar com Ele agora. Aquela mão, nós devemos ter a consciência disso. Quando nós estamos em conexão com o nosso Pai Celestial, nós podemos falar com Ele a qualquer momento, em qualquer atividade. Nós nos sentimos confortáveis e sabemos que Ele está lá conosco. E quando isso começa a se quebrar, sua mão começa a soltar, esses são os sinais e nós devemos cair de joelhos imediatamente naquele momento. Caso contrário, nós mataremos a nossa consciência e isso é algo muito severo para se fazer. Uma consciência morta ou danificada é algo muito sério para um cristão. Ou talvez uma consciência adormecida. Podemos deixar a nossa consciência dormir. Então nós somos atormentados por aquele incômodo que nós não gostamos. Amigos, tenham medo de uma coisa, perder o contato com Jesus Cristo, seu Salvador. Se você se manter em contato, todas as coisas ficarão bem. Mesmo que você passe por sofrimentos, tragédias, você estará seguro da vida eterna. Bem, eu vou tentar resumir o que eu falei até aqui. Próximo slide. Quando Jesus Cristo desceu até essa terra, Ele deixou seus poderes da divindade para trás. Ele não agiu como Deus, usando aqueles atributos que nós já falamos. Ele tomou a hereditariedade caída, a nossa hereditariedade, a nossa carne. Porém, há uma diferença, mas não está em sua hereditariedade. Como a maioria dos cristãos acredita, a diferença estava em seu nascimento. Olha o que acontece conosco. Logo depois que nós nascemos de dois pais pecadores, nós começamos a desenvolver propensões. Propensões é a palavra que é usada. Eu prefiro tendências, mas vamos usar a palavra propensões. O que é propensão pecaminosa? Você já observou bebezinhos, crianças pequenas? Você começa a ver propensões negativas se desenvolverem neles rapidamente. Agarram aquele brinquedo, birras, eu quero isso da minha maneira. Muito fácil de observar, não é? Agora, os bebês neste momento têm algum conhecimento do bem e do mal, Deus e Satanás? Não. Eles estão só revelando que há algumas tendências por terem nascido assim, com uma natureza caída. Propensões pecaminosas, que vão se desenvolvendo à medida que eles vão crescendo. Logo, essas tendências pecaminosas ou propensões irrompem em pecados. Quando eles entendem o bem e o mal, o certo e o errado, eu quero fazer isso de qualquer maneira. Então, eles pecam. Agora, a coisa maravilhosa sobre Deus e o plano da salvação não é o fim da história. Há algo que Deus disse que Ele pode prover para nós, um novo nascimento. Você não precisa viver com a sua velha natureza que você tem vivido todos esses anos. Ele proverá a experiência de um novo nascimento para você. Ele não tira essa natureza de você. O que Ele faz é enviar através de Jesus Cristo uma natureza divina através do Espírito Santo para neutralizar essa natureza caída que você herdou. Para te dar poder para você não ser mais escravo dessa natureza caída. Então você nasce novamente. Então você começa um caminho para cima à medida que Deus vai tirando aquelas coisas pecaminosas de você uma por uma. Como foi com Cristo, Ele teve um nascimento diferente, Ele teve o Espírito Santo como Pai. Nós não nascemos assim, tendo o Espírito Santo como Pai que deu vida a Ele. E o Espírito Santo fez por Jesus o que Ele faz para nós no novo nascimento. Ele enviou uma natureza divina para Jesus, e desde o momento do seu nascimento, Ele não desenvolveu essas tendências. Ele não desenvolveu esses hábitos. Mesmo quando criança, havia uma diferença em Jesus.
Mas não é a diferença de não ter nada para lutar contra. Não era a diferença interna, não era a diferença de tentar escapar às tentações normais humanas. Não era isso, era a diferença. A diferença é que ele tinha o poder do Espírito Santo desde o momento do seu nascimento até a sua morte e sua ressurreição. Mas isso dá uma vantagem para Jesus que eu não tenho. Vamos observar essa vantagem cuidadosamente. Por quantas pessoas Jesus era responsável quando ele desceu a esta terra como um bebê? Quantas? Não são somente todos nós, toda a raça humana, todos os anjos no céu, mas todos os seres em todos os mundos que Deus criou estavam nos ombros de Jesus Cristo por 33 anos. Um pecado, e Satanás tomaria o controle do universo. Um pecado. Jesus tinha um intercessor, um mediador. No céu, quando ele escorregava e caía às vezes, não havia mediador para Jesus. Ninguém para dizer, eu vou levar o seu pecado, eu vou carregá-lo. Lembram que eu mencionei Manassés? Eu espero encontrá-lo no céu, acredite ou não. Quero dizer, esse malvado e miserável rei de Israel, que praticamente destruiu o país, arrependido, e provavelmente o veremos no céu. Quantos pecados vocês podem cometer e completar a sua missão? Ninguém contou. Vocês têm um intercessor no céu quando vocês se envolvem em problemas? Vamos voltar para a pergunta da vantagem. Qual vantagem você quer, a sua ou a de Cristo? Bem, eu tenho todas as vantagens possíveis que você possa imaginar, e Cristo tinha todas as desvantagens possíveis. Sim, havia uma diferença nele, e a diferença é que o Espírito Santo estava envolvido em seu nascimento. E há razões por que isso é importante, e vamos falar sobre isso agora. A questão é que Jesus tinha o Espírito Santo desde o nascimento, e você pode ter o Espírito Santo no novo nascimento? Todas as vantagens que Cristo tinha, você pode ter quando você nasce novamente. Tudo o que ele carregou, tudo o que ele suportou, você pode ter também. Não é uma questão de vantagem, você pode ter a experiência de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo na sua vida na Terra, se você não pode ler aquelas setinhas lá em cima, elas dizem, confiem, e estude, e ore, chamem o Espírito Santo, que é a natureza divina, a natureza divina pela qual Jesus viveu. Dia a dia não era a sua natureza divina, era a natureza divina do Espírito Santo operando nele. Essa era a sua natureza divina enquanto ele viveu nesta terra, que produziu a semelhança com Deus, a mesma confiança, estudo e oração, trará exatamente o mesmo Espírito Santo, a mesma e exata natureza divina, produzindo a mesma semelhança com Deus em sua experiência. Este é o Evangelho. E é baseado no nosso Senhor Jesus Cristo, e como ele viveu a sua vida por mais de 30 anos. Todas as coisas pelas quais ele viveu nós podemos ter, não por nascimento, mas pelo novo nascimento. Nós podemos ter essa experiência e nós podemos ter esse poder. Vamos concluir com 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Aqui está, essa é uma grande e preciosa promessa, que eu e você podemos ter a natureza divina e escapar do que está neste mundo. A corrupção que Satanás traz. Poderosas promessas. Mais uma, 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ele é o meu Salvador, ele é o seu Salvador. É a mensagem mais poderosa que poderia ser dada à raça humana. Louvado seja Deus por Jesus Cristo.